Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. De uma e de outras acorreram muitas pessoas a ver o que sucedera. E vindo onde estava Jesus, encontraram o homem que ficara livre dos demônios, sentado a seus pés, vestido e de perfeito juízo, o que as encheu de temor. Lucas 8:35. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 877. Meta do dia: respeitar os direitos e as opiniões do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena. Colocar também, Jesus, em tuas mãos a minha família, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, todos os meus cunhados, todos os meus parentes, todos os meus amigos, todos os conhecidos, todos os companheiros de trabalho. Colocar em tuas mãos também, Jesus, todos aqueles com os quais somos simpáticos e também com aqueles que não temos tanta simpatia. E olhe também, Jesus, por aqueles que não são simpáticos a nós. Bondoso Jesus, nós também queremos colocar em tuas mãos todos aqueles que comemoram no dia de hoje o seu renascimento aqui na Terra. Que seus amigos espirituais possam estar sempre auxiliando-os, intuindo-os sobre a prática do bem. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje é o dia da desobsessão. Quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para receber a todos aqueles que estão em tratamento espiritual. Então, é muito importante, desde agora de manhã, a gente conservar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais equilibrados, pensando em Jesus, buscar durante o dia momentos de atenção ao Cristo. Também cuidar com a nossa alimentação, cuidar com aquilo que nós utilizamos que vem causar danos ao nosso corpo, como bebidas alcoólicas, cigarro, uso de entorpecentes, a viciação no sexo, a viciação na alimentação. Tudo isso devemos também no dia de hoje buscar a diminuição, caso a gente não consiga parar imediatamente. Buscar também trabalhar em nós a humildade, a fraternidade, afastando o egoísmo, o orgulho, que são chagas dolorosas para todos nós. Meus amigos, quero aproveitar também para convidar você a vir estudar o Espiritismo no próximo sábado, às 4:30 da tarde, em nossa casa espírita. Então, nós teremos a nossa aula inaugural com todos os companheiros que fizeram inscrição e também aqueles que já estão
matriculados em nossos outros cursos que participarão conosco desse momento grandioso. E também no sábado pela manhã, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, temos o tratamento espiritual, temos a campanha de fraternidade Alta de Souza, começa às 7 da manhã e termina meio-dia. Venha festejar o Evangelho de Jesus conosco. Muito bem, recadinhos dados, vamos então para a nossa mensagem de hoje. Os amigos que nos acompanham sabem que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E hoje estamos completando 150 dias de estudo desta obra. Então vamos para a mensagem de hoje. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Espiritismo e nós. Todas as religiões mantêm retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente, em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem contigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos,
acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que, sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1962, e também na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 77. Meus amigos, não temos muito o que falar aqui, né? O Emmanuel já nos pontua toda a questão da doutrina espírita e como nós, espíritas, devemos nos manter diante dessa doutrina maravilhosa. A doutrina espírita, ela deve ser revivida por nós, lembrando o que os primeiros cristãos faziam, que é o cristianismo redivivo, o cristianismo puro, para que a gente não fique, como ele coloca aqui, um profissional religioso, né? Que a gente receba para trabalhar na doutrina espírita. Então, sabemos que todo trabalho espírita é um trabalho de doação, é de assistência gratuita. Então, cabe a cada um de nós buscarmos a solidariedade, a fraternidade, o amor, o perdão. Muitas vezes, irmãos nossos, espíritas, querem criar um monte de coisas adornando a doutrina espírita. Isso significa que a gente ainda não entendeu o espiritismo. Quando nós queremos encher de penduricários, né, a doutrina espírita. Isso mostra que a gente ainda não conseguiu compreender o que é o espiritismo. A gente ainda não conseguiu, de fato, estudar o espiritismo. O estudo da doutrina espírita é um estudo constante. Só assim nós vamos compreender toda a dinâmica espírita. Quando nós achamos melhor criar situações para fazer os penduricalhos na doutrina espírita,
a gente não está compreendendo o Espiritismo. Estamos fazendo tudo de espiritualismo, mas nada de Espiritismo. Ou, quando faz, muito pouco. Por isso que é muito importante o estudo da doutrina espírita. A gente estudar de fato. E o Espiritismo, ele está centrado em três aspectos, e esses três aspectos, eles são correlacionados, não tem como a gente tirar ou fixar a doutrina espírita em um dos somente dos aspectos. A doutrina espírita, ela é de cunho científico, filosófico e religioso. Então, ela está embasada nessas três bases. Não podemos separá-las, não tem como separá-las. Eu vou escolher só a parte científica da doutrina espírita, eu vou ficar só isso. Eu vou ficar com a parte filosófica, eu vou ficar só com a parte religiosa. Não tem como. Aí vai ser um espiritismo manco, mal feito, e que vai levar muita gente à queda. Então, a doutrina espírita vem buscar o, o cristianismo puro, como Emmanuel coloca para nós, do pensamento reto, da reforma íntima. Não tem como a gente viver espiritismo sem a reforma íntima. A solidariedade para com todos. E isso, os encarnados e desencarnados. Por isso, meus amigos, quando a gente vai estudar o Espiritismo, é muito importante o estudo conjunto. Às vezes, quando a gente estuda sozinho, a gente vai criando muitas situações equivocadas da doutrina espírita. Por isso que é importante, como Kardec escreve isso, tanto no livro chamado O que é Espiritismo, é um livro ele é pequeno, mas é muito profundo, porque ali Kardec traz uma apresentação do Espiritismo que está nas demais obras. É como se fosse um resumão que Kardec faz. Mas muitas coisas que estão escritas no livro O que é Espiritismo, nas outras obras, às vezes não aparecem de maneira tão clara. Então, é muito importante nós estudarmos o Espiritismo para a gente não ficar inventando situações dentro da doutrina espírita. A gente quer inventar, trazer um detalhe aqui, trazer um detalhe de lá. Às vezes, eu era católico, então eu vou trazer coisas que era do catolicismo para dentro do espiritismo. Estou desvirtuando o espiritismo. Eu era da igreja evangélica ou da igreja protestante, então eu vou trazer coisas de lá de dentro para dentro da doutrina espírita. Olha, eu era da Umbanda, do Candomblé, aí eu vou trazer coisas de lá também para a doutrina espírita. Então a gente vai cometendo muitas gafes dentro do espiritismo, achando que estamos fazendo certo. Então é interessante a gente compreender de fato o que é o espiritismo e buscar essa justeza da prática evangélica na nossa vida, para que a gente não fique criando, inventando coisas que não são importantes ou não estão dentro da visão espírita, né? Às vezes a gente quer fazer isso, eu quero aumentar os frequentadores na casa espírita. No livro que é Espiritismo, Kardec deixa claro que, e também nas demais obras, o objetivo do Espiritismo não é aumentar o proselitismo, aumentar os frequentadores. Não é esse o objetivo do Espiritismo. É de ter pessoas esclarecidas, comprometidas com o Evangelho do Cristo. Aquelas que estão ali, que colocaram a mão no arado, consigam de fato viver o Evangelho. Sabemos que não vamos ter espírita santo, e não tem, né? Quando há junto um monte de espírita, pode saber que são cheios de dívidas, né? São irmãos endividados. Mas são irmãos que buscam, como diz Kardec lá no Evangelho, todo o esforço possível, além dos seus limites, para ser bons, né? Para fazer a reforma íntima. Então, é isso que devemos buscar constantemente, né? Dentro desse programa redentor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes os médiuns,
criam situações dentro da casa espírita, podem criar, e eles não estão nem percebendo que eles estão obsedados. E pode acontecer obsessões coletivas. Nós temos relatos de Kardec na Revista Espírita de cidades inteiras que ficaram obsedadas pelo o rei que desencarnou, ele queria continuar mandando, aí ele consegue mobilizar uma turba, e essa turba faz toda uma arruaça e vem criando situações. Então, hoje, se a gente for ver, muita gente anda nessa situação coletivamente. E nós não podemos fazer da casa espírita, que é um local sagrado, que é um local do acolhimento, um local de obsessão. Então, muitas vezes os médios ficam obsedados, ficam recebendo mensagens apócrifas, falsas, que vão ali para poder amaciar seu ego e ficam com essas mensagens falsas, incorporações de espíritos bandoleiros, pseudo-sábios que vêm representando uma falange X, uma falange aquilo, e que no fundo são espíritos trevosos que já tomaram conta da casa espírita e ficam ali iludibriando os médios, porque todos ou às vezes os médiuns acham que toda a incorporação, toda a mensagem espiritual, olha, é de um espírito, né? Então, por ser de um espírito, subentende que seja boa a mensagem. Não, nem sempre. Porque não é porque a pessoa desencarnou que ela virou um espírito bom. Ela pode continuar sendo o mesmo espírito que era aqui. Não tem jeito de morrer o corpo físico e virou santo. Não. Continua o Zé do mesmo jeito que era antes. Então, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado. Nós que fazemos parte de diretorias da Casa Espírita, nós que fazemos parte do grupo de instrutores, de grupos dos evangelizadores, de grupo dos médiuns, nós temos que estudar. Estudar. Como que eu vou falar de espiritismo para as crianças, para os bebezinhos que estão lá no maternal, no berçário, no jardim, para os jovens, se eu não estudo espiritismo? Aí eu vou vir com toda aquela carga que eu tenho das demais denominações religiosas e vou impor aquilo dentro, fazer ali uma salada mista que não vai auxiliar em nada. Por isso que é importante nós estudarmos. Porque se nós estudarmos, nós vamos ter médiuns esclarecidos, nós vamos receber assistência espiritual de espíritos bondosos, benévolos, sábios, e não espíritos da terceira ordem igual a nós. Nós já estamos cheios de espírito da terceira ordem, né? Então vamos receber mensagem de espíritos da segunda ordem, da primeira ordem, que são irmãos que vão de fato embasar todo o segmento nosso. Então, meus amigos, teremos esses cuidados, porque muito será cobrado daquele que sabe. Tá bom? Então vamos estudar. Não vamos criar as situações para levar companheiros à derrota. Nós vamos ser responsáveis pelos maus passos de irmãos que nós somos colaboradores por esses maus passos. Então vamos orar nesse momento. Bondoso Jesus, colocamos em tuas mãos todos os dirigentes das casas espíritas, os médiuns, os evangelizadores, os instrutores, cada um dos trabalhadores, para que possam, Jesus, todos nós, estar sintonizados com os bons espíritos, com os espíritos superiores, afastando de nós todo personalismo, todo egoísmo, todo orgulho, tudo aquilo que destoa do teu evangelho. Fortalece em todos nós, Jesus, a vontade firme e a vontade ativa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.